Bem, meus amigos, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre as eleições nos Estados Unidos, que acontecem sempre em anos pares. No entanto, o presidente ele vai assumir no ano subsequente, no ano ímpar. Por exemplo, quem foi eleito agora em 2020 vai assumir em janeiro de 2021, tá? Então, diferentemente do que acontece na maior parte dos países do mundo, desde a primeira Constituição americana estabeleceu o sistema colegiado para eleger o presidente dos Estados Unidos, colégio eleitoral. Quer dizer, a eleição dos Estados Unidos não é direta, todo mundo que quiser votar, não é obrigado a votar, pode votar. Mas nem sempre o candidato mais votado é o candidato que vai vencer as eleições nos Estados Unidos. Por exemplo, nas últimas eleições, a Hillary Clinton, ela teve cerca de quase 2 milhões de votos a mais do que o Donald Trump. No entanto, o Trump, ele venceu em estados que tinham mais delegados no colégio eleitoral. A mesma coisa aconteceu em 99, quando George W. Bush foi eleito a primeira vez. Ele perdeu as eleições no voto direto por Al Gore, que era o Partido Democrata. No entanto, George W. Bush ele ganhou em estados com colégio eleitoral mais volumosos. E ele acabou vencendo as eleições. Por exemplo, isso aqui é um mapa fictício de uma prévia das eleições últimas que aconteceram nos Estados Unidos, entre Hillary Clinton e Obama, tá? Aí são estados onde, de vermelho, Hillary Clinton e Donald Trump. Nesses estados de vermelho são estados que Trump ganhou, os estados de azul são estados onde Hillary Clinton ganhou, e os estados aí que estão acinzentados são estados que, na época que esse mapa foi elaborado, eram estados onde a população estava indecisa. Por exemplo, a Hillary, ela ganhou na Califórnia. Ela ganhou aí na Califórnia. A Califórnia, olhem lá, a Califórnia é o estado que tem mais delegados. Tem 55 delegados. Mesmo que esses delegados sejam delegados vinculados a um partido ou outro, se a Hillary Clinton ganha na eleição popular na Califórnia, todos os 55 delegados, quer sejam eles do Partido Democrata ou quer sejam eles do Partido Republicano, obrigatoriamente no colégio eleitoral vão ter que votar na Hillary. Porque, afinal de contas, a Hillary venceu na Califórnia. Se a Hillary vencer no Oregon, por exemplo, o Oregon é um estado muito menos populoso do que a Califórnia. Ele só tem quantos delegados? 7 delegados. Mesmo o Donald Trump tendo quase o mesmo número de votos, um pouco inferior ao número de votos da Hillary, o Donald Trump não vai ganhar nenhum voto desses delegados. Mesmo dos delegados pertencentes ao partido os delegados pertencentes ao Partido Republicano, tá? Então, quais são os estados mais fortes? São estados que têm mais delegados, são os estados mais populosos, importantes economicamente. Então, vejam vocês, a Califórnia, ela tem 55, o Texas tem 38, o estado de Nova York tem 29 delegados, tá? E o estado da Flórida, que na época estava indeciso, mas o Trump acabou ganhando na Flórida, na época que esse mapa foi elaborado, a Flórida tem 29 delegados, tá? Então, nas últimas eleições, apesar da Hillary ter tido mais votos do que o Trump acabou vencendo, porque ele ganhou as eleições na maior parte dos estados mais populosos que tem mais delegados. Tá? Pois o maior estado dos Estados Unidos, o Alasca. O Alasca é gigantesco, é maior do que o Amazonas, mas a população do Alasca é insignificante. O Alasca só tem 3 delegados, que é um dos estados descontínuos dos Estados Unidos. O Havaí, os estados descontínuos, são esses dois aí que apareceram, os estados descontínuos. O Alasca está no continente,
Mas se tu saíres aqui dos Estados Unidos, do continente, para ir para o Alasca, tu tem que passar no Canadá. E o Havaí está a 5.000 quilômetros da costa. O Havaí tem mais delegados do que o Alasca, que é um dos menores estados dos Estados Unidos. O Havaí tem 4 delegados, porque a população dos estados do Havaí é maior do que a população do Alasca. Então, nem sempre o candidato mais votado é o candidato que vai vencer as eleições, tá? O voto popular vale? Vale, o voto popular vale. Mas, por exemplo, uma eleição acirrada no estado de Nova York, digamos que o Trump ou a Hillary tenha ganho em Nova York, todos os 29 votos do colégio eleitoral dos delegados de Nova York vão para a Hillary, se ela ganhou lá, tá? Aí vejam aí, dependendo da importância econômica, dependendo da população dos estados, os estados têm mais ou menos delegados, tá? Então veja, o Texas tem 38, o Oklahoma, essas são as siglas dos estados, tem 7, Arkansas tem 6, teve um presidente dos Estados Unidos que era de Arkansas, Bill Clinton, tá? Louisiana tem 8, tá? Enfim, South Carolina tem 15, Carolina do Sul, Carolina do Norte também tem 15, tá? Minnesota, Michigan, tá aí o número de delegados de cada estado americano. Então é assim, os Estados Unidos, que se dizem ser o país mais democrático do mundo, a eleição, ela é uma eleição onde todo mundo que quiser votar pode votar, mas não obrigatoriamente o resultado das urnas, do voto popular, como aconteceu nas últimas eleições, será o resultado final do candidato vencedor. É meio complicado, né? Nem sempre o que tem mais voto vai vencer as eleições. Porque pode vencer as eleições, como aconteceu com o Trump, certo? Porque ele venceu em alguns dos estados que têm mais delegados. Então é assim que funciona, isso desde 1776. Tanto é que nos últimos 20 anos, 2 presidentes dos Estados Unidos, George W. Bush e Donald Trump, venceram as eleições, no entanto perderam no voto popular. Tá? Então é mais ou menos assim que acontece as eleições nos Estados Unidos, que vão acontecer esse ano, e quem ganhar esse ano vai tomar posse em janeiro do ano que vem. Se não me falha a memória, dia 20 de janeiro que toma posse do ano que vem. Tá? Ou o Trump se reelege, ou o Joe Biden, já foi escolhido o candidato do Partido Democrata, o Joe Biden, que foi o vice-presidente de Obama. Tá? O Trump não era nem democrata nem republicano. O Trump ele teve que se vincular ao Partido Republicano para poder concorrer às eleições, porque a gente sabe que esses são os 2 partidos que têm representatividade no parlamento, nos Estados Unidos. Para se eleger tem que pertencer a um desses 2 partidos. Não, mas o Trump, na realidade, ele não era de nenhum dos 2, ele teve que se vincular. O Partido Republicano é mais de direita, o Partido Democrata é mais de centro, tá? E eles acham, inclusive, que o partido, alguns, né, republicanos, dizem até que o Partido Democrata é um partido de extrema esquerda. Não, mas o Partido Democrata não é negado de esquerda, extrema esquerda nos Estados Unidos. Pode até ver um centro-esquerda, por exemplo, esse cara que se candidatou aí nas prévias com o Joe Biden, era um cara de centro-esquerda, o Bernie Sanders, né? Mas acabou sendo abocanhado pelo Joe Biden, nas prévias, tem as prévias antes também, né? O Trump já foi indicado diretamente à reeleição como candidato do Partido Republicano, mas as prévias do Partido Democrata, teve aquele milionário, Bloomberg, teve o Bernie Sanders, mas quem acabou ganhando foi o Joe Biden. Então, Joe Biden será o candidato do Partido Democrata e o senhor Donald Trump, ele será o candidato do Partido Republicano. É meio complicado, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis colocar aqui. Então vamos aguardar o resultado final. O Trump estava na frente das pesquisas, no entanto veio a pandemia aí, a economia está um tanto quanto combalida,
Com isso, o Joe Biden, ele passou na frente do Trump nas pesquisas, né? Pela lógica, deve dar Biden, né? Vamos ver, vamos aguardar as eleições. Então essa era a dica para a tarde de hoje. Espero que os senhores tenham entendido mais ou menos, né? Ou tenham entendido legal. Ela é meio indireta mesmo, essa eleição nos Estados Unidos, apesar de ter o voto popular. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as nossas publicações. Boa tarde.